começar com uma pergunta que chegou aqui, que é endereçada aos dois professores, tá bom? Vocês acham que é possível escalar a experiência de vocês para outras escolas? Como é o suporte dado pela Secretaria da Educação? Posso responder. Veja bem, material para isso nós temos. Lixo eletrônico, nós temos em qualquer local, até porque não existe uma legislação específica a respeito do lixo eletrônico. Tá? Então, no caso, nós, quando descartamos o lixo eletrônico, descartamos irregularmente, porque não tem uma legislação e nem tem empresas que se responsabilizem por esse lixo. Então, material para que esse projeto ele tenha continuidade, nós temos todas as condições possíveis. E aí, no âmbito do Estado do Rio Grande do Norte, nós já temos algumas oficinas que foram dadas não somente por mim, mas por meus alunos que já tiveram a experiência, e essa experiência ela se multiplicou. Nós já temos algumas escolas que já trabalham com o movimento maker em si, na realidade mesmo, porque quando nós começamos, nós não tínhamos a ideia do que seria o movimento maker, ele foi acontecendo, e nós, quando estamos multiplicando essa ideia, estamos multiplicando a ideia já do movimento em si, do movimento maker, o faça você mesmo. E tem dado muito certo, porque tanto o material que nós temos é viável, né? Pode ser conseguido em qualquer local, como também as ideias, elas partem do próprio aluno. Então, se o aluno tem um material, ele tem a ideia, tem a curiosidade, com certeza tem todas as condições possíveis de ser multiplicado e acontecer em outras escolas. Eu também acredito que sim. Minha preocupação, inclusive a gente tem a preocupação de fazer parcerias com outras escolas. Nós, aqui no Brasil e fora do Brasil, a gente tem fomentado, o que a gente nota que muitas vezes as pessoas, as escolas têm um certo medo, vamos dizer assim, essa é a maior barreira que a gente sente para que isso aconteça, né? Eu acho que a partir do momento assim, que as pessoas perderem esse medo, elas vão conseguir fazer isso, até mais do que isso. Eu acho que a gente está, na realidade, no início do trabalho, eu acho que a gente está descobrindo uma metodologia de fazer isso, né? E a gente tem, inclusive, muito interesse em levar isso adiante com outras escolas, aqui no Brasil e fora do Brasil, inclusive. A gente tem tentado, a gente acabou tendo uma coisa totalmente não planejada, um contato muito grande com o Japão. A gente tem interesse em conseguir uma parceria com uma escola de lá, até porque a JAXA cobra mais ou menos $100 mil para lançar um satélite. Mas se você tiver uma instituição japonesa trabalhando em parceria, ela cobra $30 mil. Então, qualquer coisa que baixe 70% dos custos aí, né, é bastante interessante. Mas a gente tem uma conversa com uma escola de São Mateus, junto com a Universidade Federal do Espírito Santo. Eles falam em fazer várias vezes, mas ainda não conseguimos dar esse start. Eu acho perfeitamente possível. Agora, a metodologia, vamos dizer, que a gente usa, ela pode ser usada não só na área de ciências, mas em qualquer área, em qualquer outra área. Não precisa ser necessariamente fazer um satélite. Eu acho que qualquer área científica, o mais importante que eu vejo do Batubassat não é fazer o satélite em si. É a metodologia que você colocar o aluno para trabalhar em projetos reais, junto com o pesquisador profissional, para que ele enxergue como é isso. Eu acho que a escola meio que tranca o aluno dentro da escola e fica sem saber o que fazer com ele. Eu acho que é isso que é o principal ganho que a gente teve, né? Agora eu vou fazer uma pergunta de novo para o professor Cândido. Quais foram as principais dificuldades enfrentadas ao longo do projeto? Você sentiu alguma dificuldade em relação à base de conteúdo dos alunos? Assim, eles estavam preparados, eles tinham conhecimentos científicos suficientes para fazer esse projeto? Bom, eu acho que a função do projeto é exatamente fazer com que o aluno ganhe essa base que ele precisa para fazer isso, né? Evidentemente que o aluno na quinta série nem sabe o que é um satélite. Eu acho que se vocês fizerem essa pesquisa dentro da escola de vocês, é o que vocês vão acabar constatando aí, né? Eu sinceramente acho que as dificuldades não estão no aluno, né?
Acho que esse é até um viés equivocado que a gente tem na educação brasileira. O pessoal tem péssimos, as nossas redes educacionais, nossas escolas têm péssimos resultados e, via de regra, se culpa o aluno por isso, né? É uma ideia, eu brinco que diz que o pessoal culpa a árvore pelo incêndio na floresta. Eu acho que o aluno ele é totalmente capaz. Se tiver um aluno de 8ª série, né, 9º ano, depois está apresentando um projeto no Japão, apresentando um paper, escrevendo uma pesquisa e um paper. Se você simplesmente, pessoal, vamos escrever um projeto, isso nunca vai acontecer. Você tem que orientar, exatamente essa é a função da escola. Então, eu não vejo... A gente teve problema com burocracia, com importar equipamento, isso realmente, a burocracia brasileira é terrível, né? Pagar 100% de imposto naquilo que a gente precisa importar, essas foram as dificuldades reais que a gente teve. Com o aluno, eu posso dizer para você que a dificuldade foi zero. Professor Ivanês, vocês trabalham algum componente de empreendedorismo no projeto? Esse é um projeto interdisciplinar. Ele nasceu com a necessidade de se dar uma boa aula de física, mas, a partir do crescimento do nosso projeto, ele ganhou várias vertentes e ele é um projeto interdisciplinar em que, com certeza, trabalha-se o empreendedorismo. Algumas empresas já nos procuraram para ver se nós tínhamos a intenção de patentear alguns desses experimentos, desses protótipos. Mas acreditamos que o principal objetivo é a aprendizagem, é o foco no aluno, é o déficit de aprendizagem. Então, nós, enquanto professores, educadores, nós trabalhamos o empreendedorismo, mas sempre consciente de que a ideia é o maior valor do projeto. Legal. Agora, de novo, uma pergunta para os dois professores. Como foi o envolvimento das famílias nos projetos? Eu sei que tem uma mãe que está aqui junto com as alunas, né? Bom, acho que ele foi, com o próprio aluno, né, foi crescendo. No primeiro momento, quando você fala, imagina ninguém fez isso, você nunca ouviu falar que alguém fez isso, e você chegar numa escola e dizer que você vai construir um satélite junto com os alunos. Isso, no primeiro momento, assusta. Mas a gente não teve resistência nenhuma, quer por parte dos pais, quer por parte dos alunos. E hoje eles estão bastante engajados. A gente tem aí algumas coisas. Por exemplo, a gente pretende levar todos os alunos desse curso que nós criamos lá, em decorrência do projeto, para fazer um curso numa universidade americana no 3º ano. Esse é um projeto, inclusive, que a gente pretende. Isso é lógico, é uma coisa cara. Então, a gente está montando uma série de meios lá, a gente está montando barraca para vender coisa na praia, na praça do calçadão da cidade, e os pais totalmente envolvidos nisso, que é o jeito que a gente encontrou para viabilizar um recurso que a gente sabe que não é pequeno. A gente vai ter que gastar aí, numa primeira estimativa que a gente fez, alguma coisa na área de R$200 mil. Então, eu acho que também é uma coisa assim, cada vez mais você vai ganhando credibilidade, você vai trazendo o pessoal. E hoje o pessoal lá está totalmente... A cidade como um todo, né? Ubatuba é uma cidade pequena, talvez isso até facilite um pouco as coisas. As pessoas veem o Ubatuba Sat como uma coisa dela. O aluno que saiu há 20 anos da escola, 30 anos lá, hoje é um pai de aluno, às vezes, e ele fala, não, é a minha escola. Ele bate no peito lá, pelo fato de ver a escola dele na televisão, de ver essas coisas acontecendo aí, lá na cidade, né? Bom, dizer que nós só tínhamos os pais presentes na escola anteriormente na entrega de boletins. Então, na entrega de boletins, nós temos os pais. E essa conquista é dizer que esse projeto já tem 3 anos e a conquista ela foi feita através de pais que colaboraram com o projeto, não somente com a retirada do lixo eletrônico do meio, né, trazendo até a escola, como também colaborando com ideias e ferramentas. Porque para se montar um laboratório alternativo, você tem a matéria-prima, que é
o lixo eletrônico, o e-lixo, mas também tem que ter ferramentas e material suporte para que você possa montar e desmontar. Então, a comunidade ela se envolveu de uma determinada forma que os pais, né, a maioria dos pais que já tinham uma formação, como engenharia elétrica, mecatrônica, eles se envolveram e trouxeram equipamentos para o colégio para que nós pudéssemos utilizar na montagem e desmontagem desses materiais, desses protótipos. Então, dizer que a comunidade ela não participa do projeto, ela faz parte do projeto, certo? Agora tem uma pergunta aqui que é mais ou menos parecida, do Michel Filardi, do Instituto Siddhartha, e do Tiago Eugênio, do Colégio Bandeirantes, aqui de São Paulo, que é em relação ao tempo que os alunos se envolvem com esse projeto, né? Assim, quanto tempo eles ficam no laboratório, qual o tempo de aula semanal dedicado aos projetos, quantos alunos em média participaram, a gente explicar um pouquinho mais exatamente na prática como que isso acontece. Bom, isso também teve alguma modificação ao longo do tempo, mas não fugiu muito. Hoje a gente faz isso na forma de módulos. O aluno entra, ele tem um curso básico de eletrônica, prático, tem uma teoria também, ele aprende lá a associar resistores, capacitores, enfim. Mas na prática ele termina esse curso produzindo lá um grilinho eletrônico lá que pula, acende luzinha, enfim. Essa é a primeira fase. Então a gente está formando, por exemplo, agora entre 60 e 70 alunos no final de setembro na turma que iniciou esse ano. Então, você tem assim, várias atividades. O projeto ele não é uma coisa que você entra e fica ali. Você tem essa atividade, depois o aluno vai aprender a construir um Arduino, por exemplo. Daí ele vai aprender a programar o Arduino, um terceiro curso. Ele vai construir um Arduino e usar o Arduino para alguma coisa, para um robozinho, para fazer alguma atividade. Muitas vezes sem que a programação seja dele. O programa que controla o Arduino não é dele. Mas, num segundo momento, ele aprende a controlar o Arduino. Daí, quando a gente parte para construir um satélite, né? Construir algo que vá funcionar no espaço e tem uma série de requisitos bem diferentes. Imagina que vocês são o Sol, eu sou a Terra. Quando o satélite está na posição que está o microfone aqui, iluminado pelo Sol, ele está a uma temperatura de mais 100 graus Celsius. Quando ele vem para o eclipse, atrás da Terra, ele vem a menos 100 graus Celsius. E ele faz isso 14 vezes por dia. Então, imagina que você coloque o seu celular 14 vezes por dia, mais 100 graus Celsius, menos 100 graus Celsius. Então, construir algo que vai funcionar no espaço é algo extremamente delicado, é construído embaixo do microscópio, para você ter uma ideia. Então, isso já é um aluno, vamos chamar aí de sênior, né? Que é o caso das meninas aqui. Isso a gente leva uns 2 anos para preparar um aluno com essa atividade. Só complementando, então, vocês... Não é uma turma só, né? Vocês continuam desenvolvendo isso com as turmas que estão entrando agora. Sim, o projeto, a gente está numa parceria, estamos reestudando aí, reprogramando a nossa parceria com o INPE, porque a gente deve agora, em 2 meses, terminarmos aí terminar o nosso primeiro satélite. E a gente está montando uma parceria por 10 anos com a ideia de lançarmos 5 satélites. A gente quer desenvolver uma plataforma, algumas tecnologias, inclusive, que o Brasil não domina. Por exemplo, o controle de atitude. Se eu vou imagiar a Terra, eu preciso apontar a câmera para vocês aí no caso, imagino que vocês são a Terra. Então isso é um subsistema chamado controle de atitude e o Brasil não tem essa tecnologia. Os cibers têm isso, quem faz é o chinês, não deixa o Brasil por a mão. A gente quer desenvolver isso lá no INPE, junto com os alunos, então eles vão participar do desenvolvimento tecnológico do Brasil. E todo ano a gente abre turmas novas, a gente tem novos alunos todos os anos. Obrigada. No nosso caso, como eu falei anteriormente, ele iniciou ajudando a disciplina de física em sua parte prática. Mas tomou uma dimensão tão grande que nós não poderíamos ter todas as aulas práticas. Eu tinha que estar revezando entre teoria
e prática. E não pode ser simplesmente uma simples tarefa de estar montando e desmontando. Tem que haver uma problematização em que haja hipóteses e, consequentemente, um aprendizado. Tomou dimensão tal que nós tivemos que trabalhar no contraturno. Nós tivemos que ter aula no turno noturno, 2 vezes por semana. Essas aulas, elas são praticamente para desenvolver protótipos. Esses protótipos, eles são desenvolvidos a partir do questionamento com determinado aluno incluso, com determinado aluno com deficiência, em que 5 alunos em grupo, eles procuram conhecer mais o deficiente, quais as suas deficiências, qual a área que precisa ser melhorada. Então, desse conhecimento, que é a problematização, cria-se a ideia, tem-se o material, e aí parte para desenvolver um determinado projeto, subprojeto, né, dentro do projeto, e aí tem que ser desenvolvido no período da noite. Bom, vocês já nos contaram aqui que a comunidade, enfim, está completamente envolvida nos projetos, que as pessoas têm muito orgulho das escolas e do que vocês estão desenvolvendo. Aí chegaram 2 perguntas aqui relacionadas assim aos professores, aos outros professores da escola e às outras disciplinas da escola. Pelo que deu para entender, foi uma coisa que começou pontual, um projeto, né, na aula de física, um projeto do professor Cândido. E como que os outros professores se engajaram? Isso influenciou outros professores a também realizarem esse tipo de projeto? Vocês tiveram alguma dificuldade com isso? Queria que vocês falassem um pouquinho dentro da escola como é que foi com o resto da equipe. Eu acho que, quase como tudo na vida, tem 2 partidos, o a favor e o contra. Então teve gente que se engajou desde o início. Aliás, assim, uma coisa que eu queria deixar muito claro, né, que desde o início eu nunca fiz isso sozinho. A gente sempre teve outros professores trabalhando juntos, equipe aí de 5, 6 professores, às vezes diretamente, e outros vários colaborando pontualmente aqui e acolá. Tivemos também reações negativas, contrárias, a gente até que tentou impedir que a gente levasse isso adiante. É também uma realidade, triste, mas verdadeira. Então tivemos as 2 coisas. Eu acho que o pessoal hoje tem, assim, a minha visão é que o pessoal hoje tem essa visão de que isso é possível, né? Mas, ao mesmo tempo, é difícil romper a inércia. Outros projetos do mesmo porte, vamos dizer assim, do Batubassat, dentro do Tancredo, a gente não tem, né, ainda hoje. Eu espero ter em breve. A ideia também é levar esse projeto para outras escolas. Isso é até uma demanda lá da Secretaria de Educação, que é a nossa parceira desde o início. Enfim, como tudo na vida, eu acho que você tem o pessoal que te apoia, que bate palma, que ajuda, que arregaça as mangas e faz junto. E tem o pessoal que, por essa ou aquela razão, quer, de uma forma ou de outra, impedir que as coisas aconteçam ou não dar o devido valor, enfim. Existem as 2 coisas, sem dúvida. No nosso caso, nós iniciamos com as disciplinas de ciências da natureza. Então, as disciplinas de ciências da natureza se envolveram de uma forma tal que nós, enquanto professores, nos reuníamos periodicamente para planejarmos sobre o projeto. Mas, como o aluno ele trabalha conceitos, ele precisa de um determinado conceito para que ele possa construir o protótipo. Cada vez que ele precisava de um conceito de determinada área, ele buscava o professor, seja ele da área de ciências da natureza ou de outras áreas, ele buscava. Nisso, ele foi procurando o professor e o professor foi se envolvendo no projeto. Hoje nós temos todas as áreas envolvidas nesse projeto. Como eu falei para você anteriormente, é um projeto que tomou uma dimensão tão grande que praticamente todos os protótipos desenvolvidos tiveram a participação de todos os professores, de todas as áreas e de toda a escola. Então, nós já estamos na Finlândia, lá na escola. Eu queria fazer uma pergunta que não chegou, mas que é uma pergunta minha.
Vi que as suas alunas são meninas. Você falou na sua apresentação também que 60% das alunas eram mulheres. E normalmente nas áreas tecnológicas, né, as mulheres se interessam menos. E eu queria saber assim, se isso foi uma coisa que vocês incentivaram ou se naturalmente as meninas se interessaram. E, enfim, eu queria que comentasse um pouco essa participação feminina, se é diferente, se não é, o que a gente poderia fazer para que elas participassem mais. Não é o caso das escolas de vocês, pelo que eu estou entendendo, mas, no geral, as áreas de ciência são menos ocupadas por mulheres e por jovens meninas. Na verdade, foi proposital nós termos um número maior de alunas. Foi um projeto piloto, nós começamos no primeiro ano, para que tivéssemos essa turma trabalhada primeiro, segundo e terceiro, e as meninas, geralmente, elas não se interessam porque elas não conhecem. A partir do momento que elas montam ou desmontam determinado material e que elas sabem que são capazes, tanto quanto os meninos, elas começam a desenvolver. Porque, a partir daí, elas só precisam das ideias. Saber fazer, elas sabem. Elas nunca foram motivadas a fazê-las. E aí o pensamento crítico, lógico, ela vai desenvolvendo de acordo com o que ela vai fazendo, né? E, a partir do momento que ela tem um projeto em mãos, não há diferença alguma para os outros, para os meninos, né? Então, assim, nós começamos propositadamente com esse número de 60% dos alunos serem do sexo feminino, e quando nós terminamos, para nossa surpresa, elas tiveram um desenvolvimento melhor do que os meninos. Bom, eu, ao contrário do Ivanês, não tive nenhuma preocupação com isso. Eu convidei todos os alunos das 3 salas para as quais eu dava aula na época a participarem, né? Era uma coisa totalmente voluntária. O aluno, por exemplo, ele nunca teria... Ninguém ganhou um ponto a mais nos 2 anos que eu dei aula para eles, ninguém ganhou um ponto a mais na nota por participar, ou perdeu um ponto a mais, um ponto na nota por não participar do Batubassat, foi uma coisa voluntária. Portanto, não tive nenhuma preocupação em incentivar as meninas, enfim, e honestamente eu acho que como elas tinham 10 anos de idade, elas não sabiam que mulheres não se interessavam por essas coisas. Elas participaram e, na realidade, assim, se fosse para separar desse jeito, elas têm um domínio do projeto. Eu brinco, inclusive, com os meus alunos, quando eles têm aí 11, 12 anos, 13 anos de idade, os homens ficam muito bravos com isso, que eu digo que as mulheres vão dominar o mundo, porque elas estudam mais, enfim. Hoje, se você pegar na turma que vai construir um satélite, será praticamente um satélite feminino. Então, a nossa turma mais desenvolvida, vamos falar assim, mais velha, é composta praticamente por mulheres. Bacana. Eu não sei se mais alguém tem alguma pergunta. Eu tenho mais uma pergunta para fazer. A gente ainda tem 5 minutos. Eu acho que a gente encerra com essa última pergunta, que é bem uma indagação aqui sobre os próximos passos. Acho que vocês já falaram um pouquinho, mas se vocês pudessem, enfim, detalhar um pouco mais quais são as possíveis evoluções desses projetos e quais são os planos das escolas de vocês para 2016. No nosso caso, a ideia, quando ela foi bem divulgada, nós tivemos várias escolas que se interessaram em também conhecer o projeto. Nós começamos a fazer oficinas, realizamos oficinas em algumas escolas públicas, né, já que, em sua maioria, não tem o laboratório de física, e aí, com o material em abundância, nós temos as condições de fazê-las, as oficinas, e deixar um laboratório montado em cada escola. E, enquanto movimento maker, nós já temos contato com outros movimentos e começamos a fazer um projeto para desenvolver um software que ele possa estar auxiliando aos deficientes visuais em paradas de ônibus, na qual o deficiente ele não tem ideia de qual ônibus que está
passando, e com um aplicativo ele é avisado de qual ônibus está chegando, qual ônibus está parado, qual ônibus passou, através desse aplicativo, que nada mais é do que localizadores, e aí a central é o aplicativo, em que há uma sinalização via áudio, de que esse ônibus vem ou parou, e através desse aplicativo também eu posso pedir a parada do ônibus. Porque nós só sabemos a dificuldade que o deficiente visual ele passa depois que nós começamos a conhecê-lo melhor. Então, como o nosso colégio tem bastante deficientes, nós trabalhamos muito em cima da inclusão e fazemos de todas as formas para que esse aluno ele sinta-se parte do colégio e que não tenha dificuldade alguma em sua locomoção, em sua vida social. Eu sei que às vezes é impossível nós fazermos de tudo, mas dentro do movimento nós tentamos fazer com que ele próprio quebre essas barreiras e possa ter essa participação. Então, esse aplicativo ainda está em desenvolvimento. Nós pretendemos, daqui para o final do ano, terminá-lo e acredito que para 2016, nosso maior projeto é expandir esse projeto, porque é um projeto que deu certo, e o que dá certo, nós não podemos retê-lo, nós temos que multiplicá-lo, fazer com que várias escolas conheçam, com que várias escolas possam também estar ajudando, não somente aos deficientes visuais e físicos, mas em todas as condições em que a escola e a comunidade estejam envolvidas. Bom, a gente, como eu disse, a gente deve lançar o nosso satélite agora no final do ano, iniciozinho de 2016, depende um pouco da agência, da agenda da JAXA junto com a NASA para isso. A NASA funciona meio como síndica da Estação Espacial Internacional, que é da onde o nosso satélite vai ser lançado. Então, a gente vai estar encerrando um ciclo aí. A gente está já com esse projeto, lá, esse plano junto ao INPE, da gente fazer um projeto de mais longo alcance, que envolveriam 5 satélites para 10 anos de trabalho, né? Sempre envolvendo o aluno, né, no desenvolvimento disso. E a gente também, uma outra coisa que a gente quer é consolidar essa experiência de alguma forma, né? Já vejo sugestão de botar isso num livro, de alguma forma, ter isso, porque até para a gente mesmo, se a gente não registrar, a gente acaba muitas vezes perdendo um pouco isso, né? Então, como ensinar um aluno a escrever um paper, como ensinar o aluno a montar um satélite, como fazer isso? A gente quer montar aí um handbook, aí, uma ideia que está no ar aí de fazermos isso, né? Tem a ideia de buscar parceria fora, a gente gostaria de poder trabalhar, fica o convite aí para as escolas de vocês, a gente gostaria de poder trabalhar com outras escolas no Brasil e fora do Brasil. Eu acho que vai ser uma experiência importante para os nossos alunos, e imagino que para os alunos de vocês, das escolas que venham a se engajar nisso. Enfim, basicamente dar continuidade dentro dessa linha que a gente já havia levantado aqui, né? E eu acho que vai ser muito interessante se a gente conseguir colocar, se o nosso satélite realmente for validado em órbita, se ele funcionar, ele vai ser efetivamente o primeiro satélite desenvolvido no Brasil, todos os seus subsistemas, nós não compramos nenhum subsistema pronto de fora, os 2 outros que foram lançados foram com subsistema importado, e o outro que era subsistemas todos desenvolvidos aqui não funcionou, infelizmente. E se a gente conseguir, primeiro, ter essa vitória, e depois conseguimos desenvolver aqui o subsistema de controle de atitude, para a gente vai ser uma grande vitória. Eu acho que a gente... E mostrar que o aluno é capaz de fazer isso, lá como disse a nossa diretora. Vamos conseguir, sim. Então, queria de novo agradecer o professor Cândido, professor Ivanês, e parabenizá-los, agradecer a todo mundo que nos acompanhou até agora, né? Eu vou ficar torcendo para que esses planos todos se concretizem e que gere novas inspirações aí, que mais escolas consigam realizar projetos como esses. Muito obrigada.